Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Esse programa tem por objetivo levar um pouco mais de fé, de esperança e de amor. Hoje nós vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Assim diz a Palavra de Deus. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Que palavra interessante essa palavra. Nós temos que começar a entender em qual circunstância Davi, ainda jovem, por volta dos 16 anos mais ou menos, ele proferiu essa palavra. Primeiramente, o povo de Israel tinha um inimigo muito forte e que esse inimigo dominava e afrontava Israel. Esse inimigo se chamava Filisteu, povo filisteu. Esse povo filisteu tinha um gigante chamado Golias. Era um homem que desde a sua infância tinha sido treinado, era uma máquina de matar. Esse gigante estava já há 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz, afrontando. Ele estava querendo que alguém do povo de Israel fosse à peleja, fosse à guerra, fosse à luta contra ele. E o que ele dizia é que se porventura alguém de Israel vencesse, ou seja, o Golias e todo o povo filisteu seriam escravos do povo de Israel. Mas se porventura o povo, no caso Golias, vencesse, o povo filisteu iria dominar o povo de Israel. O que aconteceu é que durante esses 40 dias, o povo de Israel, vendo a altura, o tamanho, teve muito medo. E essa palavra-chave para hoje, medo. Então o tema de hoje é a coragem que conduz à vitória. A coragem que vence o medo. Talvez você esteja enfrentando situações adversas, complicadas, difíceis na tua vida e que você também está com muito medo. Quem sabe você está enfrentando um processo de separação, quem sabe você está enfrentando uma doença grave em você, nos teus familiares, quem sabe nos teus filhos, quem sabe você está enfrentando uma situação que quer engravidar e não consegue engravidar. Talvez você esteja enfrentando uma situação de vícios, droga nos teus filhos, nos teus parentes e você não consegue vencer. Você está paralisado, ou seja, você está com tanto medo que não sabe mais o que fazer. Então essa palavra para você hoje. Há uma coragem que vem de Deus e essa coragem nos faz vencer o medo. Essa era a situação. Davi agora ele foi enviado pelo seu pai Jessé para o campo de batalha. Lá estavam 3 dos seus irmãos mais velhos. Ele foi levar mantimentos e não era como hoje, Hoje o exército é sustentado pelo seu país. Naquela época, cada família levava sustento, alimento para a sua família. Então Davi, como sendo o filho mais novo dos 7 filhos de Jessé, foi levar o alimento para os seus irmãos lá no fronte da guerra. Chegando lá, ele vê a situação. Esse gigante tinha quase 3 metros de altura, um homem realmente assustador, humanamente um gigante e que dava medo, assombro. Eu fico pensando, quem sabe o povo de Israel até sonhava com aquele gigante. Ou seja, aquele gigante não era mais apenas um gigante, ele era um fantasma que assombrava os dias e as noites daqueles soldados. Então também, quem sabe você não consegue nem dormir porque você tem algo na tua vida que te impede a crescer. Você tem algo na tua vida que te assombra, um fantasma que te paralisa. Essa era a situação naquele momento do povo judeu, o povo de Israel e também daquela circunstância em que o exército desse povo estava envolvido. Agora entra algo diferente, entra Davi. Davi era um moço que foi escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Ele foi ungido por Samuel, ou seja, havia a presença do Espírito Santo sobre ele. Ele tinha muita coragem.
Quem sabe é isso que nos falta hoje, coragem para vencer, e essa coragem não vem do homem, mas vem de Deus. Coragem, então, não é ausência de medo, mas sim superação do medo. Ou seja, o medo sempre vai existir em até um certo nível, ele é até importante, necessário, nos coloca um suporte para a gente pensar, um limite para a gente pensar sobre as nossas questões, porque o medo até um certo limite ele é saudável, ele faz com que nós não venhamos atravessar o sinal vermelho, ou seja, não ir além da conta. Então o medo ele foi colocado como um instinto por Deus para nos auxiliar, para que nós não venhamos a agir além daquilo que realmente é possível, ou seja, não colocar a vida em risco de uma forma desnecessária. O que é o medo? O medo é o desejo sufocante de nos esconder, nos defender ou fugir de algo ou de alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Eu vou repetir, é o desejo sufocante de nos esconder, de nos defender ou fugir de algo ou de alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Quem sabe você tenha um inimigo, uma pessoa que te ameaça. Quem sabe não é uma pessoa, mas é um sentimento, é uma circunstância que te paralisa, te ameaça. Então, isso tem que ser enfrentado. Você não pode empurrar com a barriga, você não pode pensar que aquilo não acontece, você não pode fingir que isso não está existindo na tua vida, mas você tem que ter coragem para enfrentar esses gigantes. Alguns efeitos do medo, muito interessante, né? Golias, então, na verdade, foi transformado no pior pesadelo do povo de Israel. Golias era o pesadelo que se transformou em realidade. Uma palavra muito interessante que diz no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, diz assim: o que eu mais temia me aconteceu, o que eu mais receava me sobreveio. Então o que isso diz? Que muitas vezes nós mesmos acabamos formando nossos fantasmas em nossas mentes, ou seja, nós alimentamos aquilo que de repente pode vir até surgir na realidade. Como? Através de pensamentos, ou seja, há um palco de batalha que é a nossa mente, e quando nós não ocupamos a nossa mente com coisas boas, coisas santas, coisas produtivas, coisas que vêm de Deus, nós começamos a pensar bobagem. E o diabo ele é muito astuto, ele vem com dardos inflamáveis de Satanás, como a Bíblia diz, ou seja, pensamentos negativos, pensamentos maus. E esses pensamentos maus vão nos assolando dia após dia e vão trabalhando em nossas mentes. E muitas vezes encontram terreno fértil e nós não lutamos contra esses pensamentos. E não oramos, não jejuamos, não buscamos a presença de Deus, e esses pensamentos encontram guarida dentro da nossa mente e acabam transformando em realidade. Quais são então os efeitos do medo? Primeiro, o medo paralisa. Muitas vezes o medo distorce a visão da realidade. Algo interessante aconteceu quando Jesus ele estava num lugar e lá ele fez muitos milagres, sinais, maravilhas. Ele tinha que sair, pediu para os seus discípulos ir na frente e veio uma tempestade. Os discípulos estavam agora também atormentados porque o mestre não estava junto com ele e Jesus vem andando sobre o mar. Primeira coisa que eles pensaram, é um fantasma, ou seja, eles viram algo que não era real. A mente deles estava tão perturbada, cheio de coisas negativas, que viram que não era real, acharam que Jesus seria um fantasma. O que Jesus fez? Ele disse, não tem mais, sou eu. Ou seja, Jesus ele tentou apaziguar a situação, trazer paz ao coração perturbado dos discípulos naquela época. Assim também acontece hoje. Talvez você esteja vendo algo que está te incomodando, te perturbando, mas Jesus, assim como ele falou com os discípulos, ele diz para você hoje, não tem mais, sou eu, sou Jesus. Não é um fantasma, não é um gigante, não é a tempestade que vai te assolar, mas sou eu que veio te trazer paz, bonança, vitória.
Um outro efeito do medo, o medo ele é limitador do crescimento. Muito interessante que tem pessoas que não querem assumir riscos, risco de fracasso. Muitas vezes, realmente, a gente tem que entender que precisamos assumir riscos. Os riscos são, às vezes, necessários. Se você não enfrentar o problema, há uma tendência muito grande do problema se agigantar, crescer e você ser sufocado pelo problema. Um outro efeito também do medo, que o medo faz a pessoa fugir em vez de enfrentar o desafio. Então aconteceu aí com o povo de Israel, eles estavam fugindo, tinham medo desse gigante chamado Golias. Uma certa feita, um jogador de futebol, e era o craque do time, estava enfrentando um adversário muito poderoso, muito forte, e ele fez uma jogada muito linda, muito bela, e fizeram falta nele dentro da grande área, pênalti. Ele pegou a bola, colocou a bola no local e foi bater. Mas antes de bater, ele olhou para a bola, olhou para o goleiro, olhou para o treinador, voltou a olhar novamente para a bola, e quando chutou, o goleiro pegou. Depois que terminou o jogo, o treinador foi falar com ele e disse: meu filho, o que tu pensou quando você pegou aquela bola? Ele falou: eu pensei que eu ia errar. E o que aconteceu? Eu errei. Por que você errou? Porque eu fiquei com medo de errar. E ele disse assim: na próxima vez, quando você pegar a bola, você imagina a bola entrando e você comemorando, indo para a torcida. O próximo jogo aconteceu e novamente aquele craque fez uma bela jogada e mais uma vez pênalti. O que aconteceu? Ele pegou a bola, olhou confiante para a bola, confiante para o goleiro e fez o gol. E foi para a torcida e comemorou. Terminou o jogo. Ele pegou e abraçou o seu treinador e disse: muito obrigado. Não vou mais errar dessa vez. Daqui para frente, quando eu pegar a bola, eu vou estar confiante. E se porventura, naquele momento, eu não estiver confiante, vou passar para outro. Mas eu aprendi dessa vez a lição. Eu preciso ter confiança em mim, confiança no meu potencial, confiança em tudo que eu aprendi, e confiança nos meus treinamentos e não ter medo de errar. Eu posso até errar, mas eu vou voltar e vou acertar na próxima. Assim é a nossa vida. Nós podemos ter momentos de medo, podemos ter momentos de fracasso, de derrota, cair, e a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você pode até cair por algum momento, por alguma circunstância, mas você tem duas opções. A primeira opção é ficar sentado, se lamentando, chorando, ou então se levanta e parte para outra. Junto com Deus, você é mais do que vencedor. Junto com Deus, você pode todas as coisas. Junto com Deus, quem é que pode te parar? Quem é que pode te impedir para que você vença? Nessa oportunidade, eu quero que você lembre dessa palavra. Deus já te deu coragem para você superar todos os obstáculos da vida. Você tem coragem para enfrentar o medo e vencê-lo em um nome de Jesus. Quais são os efeitos do medo? O medo, ele é um empecilho. Qual o empecilho? Empecilho que impede do cristão de ir para o terreno do sobrenatural. O medo faz com que a gente veja apenas o natural, o que é físico, o que é palpável, o que apenas os nossos olhos veem ao olho nu. Mas quando nós temos fé, e a nossa fé nos leva a superar o medo, nós vamos para o terreno do sobrenatural, onde Deus está. Imagina aquela situação, Jesus andando sobre as águas. E Jesus disse: não temas, sou eu. E aí Pedro disse: se porventura és tu, Senhor, diga-me que eu vá até o Senhor, ou seja, que eu ande por sobre as águas. O que aconteceu? Jesus diz: venha. E Pedro começou a andar enquanto ele estava olhando para Jesus fixamente, para o autor e consumador da fé. Ele esteve andando sobre as águas, ou seja, foi o único homem que se tem notícia
que andou por sobre as águas e não afundou, enquanto ele estava olhando para Jesus. Só tem um momento que Pedro desvia os seus olhos do Senhor e começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para as ondas, começa a olhar para os ventos, ou seja, ele olha para as circunstâncias que ele estava passando. O que aconteceu? Ele era um pescador, ele podia nadar, ele sabia nadar, mas como o medo paralisa naquele momento, quem sabe até esqueceu que sabia nadar. Assim acontece comigo, assim acontece contigo, quando nós tiramos nossos olhos do Senhor. Você quer ter coragem para vencer, para superar o medo? Olhe fixamente para Jesus. O olhar para Jesus nos dá força para vencer todas as circunstâncias más, todas as circunstâncias adversas que nos vêm. Por isso, olhe somente para o Senhor Jesus e todo mal vai se desfazer e você vai vencer pelo poder do nome de Jesus. O medo, ele também destrói. O medo é um sentimento que ele gera outros sentimentos destrutivos, como o desânimo, a insegurança, a desconfiança, o isolamento, a ansiedade, o ressentimento, o ódio e a amargura. O medo é a porta de entrada para outros sentimentos negativos. Se você não quer ficar depressivo, estressado, angustiado, irado, triste, não deixe o medo entrar. Pastor, mas agora estou enfrentando o medo e quem sabe até a minha situação, seja até pior, porque eu penso até que eu estou com pânico, síndrome do pânico. O que eu faço? A solução é olhar para Jesus. Ele tem todo o poder nessa terra, Ele é o Criador, Ele pode todas as coisas, não há nenhuma coisa difícil, nenhuma coisa impossível que Deus, Senhor Jesus, não possa fazer. Se você crer, se você confiar, se você permitir o Senhor Jesus, Ele mesmo vai à frente, Ele vai destruindo todos os teus inimigos, e Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar coragem para que você vença. Ele não vai impedir que esses problemas, que esses gigantes apareçam na tua vida. Esses gigantes vão aparecer, esses gigantes eles fazem parte do nosso adestramento, da nossa capacitação nessa terra, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos depender mais de Deus. Isso é uma palavra muito interessante. Nós muitas vezes queremos ser independentes, fazer aquilo que nos dá na telha, fazer aquilo que nós queremos, fazer aquilo que nós temos vontade e desejo de fazer. Mas nem sempre as nossas vontades, nem sempre os nossos desejos são as vontades de Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 55:8 que os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos, assim como os céus são mais elevados que a terra, assim são os meus caminhos mais elevados que os teus. Ou seja, o caminho de Deus, o plano de Deus, ele é muito superior ao nosso. Deus vê a obra completa, nós vemos apenas a parte. O que nós precisamos fazer, como está escrito no Salmo 37, versículo 4 e 5. Agrada-te do teu Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. No versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, você tem que confiar, você tem que entregar o teu caminho, os teus planos a Deus. Eu tenho certeza absoluta que a resposta vai vir e o Senhor vai te dar vitória, triunfo sobre o mal, sobre toda e qualquer circunstância. Como superar o medo e aumentar a coragem? Uma coisa muito interessante, ou seja, nós sabemos que vamos enfrentar o medo e precisamos aumentar a coragem. Como é que isso se faz? Primeiro, entenda que o medo existe. Não quero estar livre dos perigos, mas sim eu quero ter coragem para enfrentá-lo. Que isso seja uma oração diária, que você diga para Deus: Senhor,
Eu sei que o Senhor não vai me livrar das circunstâncias adversas, elas vão aparecer, mas então me dê coragem para enfrentar, me dê ânimo para enfrentar. Algo muito interessante aconteceu lá em livro de Josué, capítulo 1, e nós vemos que Deus falando com Josué, e Deus diz para várias vezes, 3 vezes para Josué, tenha ânimo, tenha coragem, você vai vencer, eu estou contigo. Ou seja, a mesma palavra que Deus falou para Josué, Deus fala para mim, Deus fala para você hoje. Tenha ânimo, tenha coragem, eu estou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então nós temos realmente uma promessa, e a promessa de Deus, ela se cumpre. Muito interessante. Nós temos na Bíblia, e para cada dia do ano, uma palavra que Deus diz: não tenhas medo, ou não temais, eu sou contigo. Então nós temos uma segurança que Deus é por nós. E como diz a palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como superar o medo e aumentar a coragem? Aceite os desafios. Muito interessante, você pode olhar os desafios, e eu não gosto de falar a palavra problemas, mas sim desafios, como oportunidades ou dificuldades. É você que vai escolher. Uma oportunidade de crescimento ou uma dificuldade? Uma oportunidade de eu crescer como pessoa ou, quem sabe, de eu paralisar? É você que decide. Já Albert Einstein já falava que é impossível chegar a resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Então, se você não tiver atitudes novas, diferentes, você vai sempre chegar nos mesmos resultados. Se esses resultados você não gosta, você não quer, então você precisa ter atitudes novas, diferentes. Isso vai te dar resultados diferentes. Qual é a atitude que eu estou te propondo hoje? Primeiro, confie em Deus. Olhe para Jesus e você vai ter coragem para enfrentar os teus problemas, teus dilemas, eu gosto mais da palavra desafios, e você vai vencer em nome de Jesus. Como superar o medo e aumentar a coragem? Não acredite nas mentiras do diabo. A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, que Deus coloca em nós um capacete que faz parte da armadura de Deus, e esse capacete é o capacete da salvação, ou seja, a nossa luta, o palco da batalha em nossas mentes. Se você crê em Deus, confiar nele, for salvo por ele, automaticamente a tua mente vai ser uma mente renovada, transformada, e você vai estar fazendo tudo aquilo que está dentro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Como superar o medo e aumentar a coragem? Cresça em amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18, letra A, diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se você pertence a Deus, Deus está no teu coração, e a Bíblia diz que Deus, ele é amor, ele não tem amor, não possui amor, ele é o próprio amor. O que vai acontecer? O medo foge da presença de Deus. Quanto mais de Deus você tem dentro de si, menos de medo você tem, porque Deus, a presença dele, espanta, bane, lança fora todo medo. O que você precisa fazer para aumentar a coragem, superar o medo? Olhar somente para Jesus, ou seja, você não pode desviar os olhos do Senhor Jesus. Hebreus 12, 2, primeira parte diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Você quer vencer o medo? Você quer vencer todos os desafios da vida? Olhe somente para Jesus. Nós vamos agora orar, e essa palavra continua no próximo programa, e eu quero trazer uma palavra também, uma oração para te abençoar. Se possível, feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, nós estamos agora pedindo, ó Pai, por essa pessoa que precisa de coragem. Nós não sabemos, Senhor, as lutas que elas estão enfrentando,
mas uma coisa eu sei, o Senhor está junto delas, o Senhor está com seus ouvidos atentos e suas mãos estão estendidas, prontas para abençoá-las. Te peço agora, pelo poder do nome de Jesus, dê coragem para essa pessoa superar o medo, vencer os desafios e ela possa crescer, ela possa vencer em o nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!